Já se inscreveu no canal? Somos mais de 1 milhão de inscritos por aqui. Muito obrigado pelo carinho. Você que ainda não está inscrito, like no vídeo, inscreva-se, que é importante pra gente. Não custa nada, é de graça. Agradeço muito pela sua participação, beleza? Ele é um árbitro complicado, né? Ele é um árbitro que acomoda, é um árbitro, sabe, que apita do jeito dele. Enfim, embora seja um cara de 2 Copas do Mundo, eu não gosto do estilo de arbitragem do Wilton Pereira Sampaio. É FIFA, tem moral, tem respaldo, mas enfim. Agora, o que mais me preocupa é o VAR. A gente está falando do Braulio da Silva Machado, que é um árbitro muito complicado, gente. Ele tem algumas confusões relacionadas à regra do jogo, a aplicação da interpretação da regra do jogo. O Braulio é o cara da final da Copa do Brasil de 2022, em que a bola bate no braço estendido do Léo Pereira e ele fica dizendo que a bola bateu na barriga. Isso só para lembrar um lancezinho. Ele estará no VAR. Por que ele vai estar no VAR? Um árbitro que já apitou até final de Copa do Brasil. Porque ele foi sendo afastado sistematicamente, ele foi sendo criticado, ele foi tendo problemas no campo, que os caras agora, para não deixar de pagar uma taxa, para não deixar ele desempregado, ele está na cabine do vídeo, para ver se ele erra menos. E vocês acham que um cara que tem problemas de leitura de jogo, de interpretação da regra, vai apitar melhor estando no VAR? Bom, está posto. Wilton Pereira Sampaio e Braulio da Silva Machado vão apitar este primeiro derby na Neoquímica Arena na próxima quarta-feira. O presidente interino, o Osmar Stabile, chegou, rapaziada. Eu tava assim, por que eu quero dizer isso? Porque ele deu uma coletiva, eu assisti atentamente, e ele explicou sobre várias situações, né, fez uma análise da gestão, mas eu tava, uma impressão que eu tenho, eu tava olhando o Stabile, meio de fora, assim, e pensando, cara, me parece um cara que está preocupado em resolver a situação do clube, um clube que está vivendo toda essa turbulência política, administrativa, financeira. Ele é o primeiro vice, né, do Augusto Melo, mas já tinha alegado que não participava da gestão e está lá para apagar um incêndio, né? O cara foi chamado e ele, obviamente, como um bom corintiano e presente na vida política do clube, foi lá e começou a pagar conta, disse, a gente não tem, um pouco mais realista até, a situação é complicada, tem uma dívida do Profut que eu preciso pagar até sexta-feira, tem os salários aqui que eu preciso, as premiações que eu preciso botar em dia e tudo mais, o Corinthians está numa situação delicada. Achei até muito mais transparente e pé no chão do que o próprio Augusto, né, que chegava dizendo, o Corinthians é isso, o Corinthians é aquilo, e a gente sabia que a realidade era um pouco diferente. Agora, o que me impressionou nessa entrevista coletiva é que ele se colocou politicamente. Eu não via isso do Stabile até então. Ele simplesmente chegou e disse, eu quero ser presidente do clube. Por que eu estou falando isso? Porque em várias respostas, ele disse o seguinte, iniciamos uma reconstrução e esse trabalho precisa ser continuado. Ele bateu muito nessa tecla. Se o Conselho Deliberativo quiser e me der o apoio, continuarei aqui. Por quê? Porque dia 9 de agosto, vocês sabem, tem a Assembleia para que o Augusto retorne ou não. Confirmado o impeachment, se ele tiver o apoio do Conselho, ele permanece como presidente até a realização de uma nova eleição. E ele me pareceu empenhado em fazer isso. Falou a todo instante que é um primeiro vice, né? Ou seja, o que ele ia fazer? Ia virar as costas para o Corinthians, por conta de declarações do Augusto, né, e tudo mais. E ele foi um cara escolhido pelo Augusto. Então, assim, mas ele não participou da gestão. Falou o tempo inteiro que você não faz nada sozinho, dando a entender que o Augusto centralizou muito, ficou muito nele, né? E ele tinha 2 vice-presidentes que não participavam da gestão, e que ele entende que ele precisa continuar o trabalho, que não deixaram ele fazer isso, que ele queria ter participado e ele não conseguiu, que tem muita coisa para ser feita, que ele iniciou um processo, que o Corinthians não precisa virar SAF, que tem recebíveis, mas precisa organizar, que você não pode fazer planejamento sem recurso, que o fluxo de caixa estava comprometido em maio, junho e julho. Por quê? Porque você, quando recebe valores antecipados, né, da Liga Forte do futebol, por exemplo, né, você recebe lá um montante em janeiro e a outra em dezembro. E no meio do ano, você faz o quê? Como é que você vive? Então você tem que se planejar para isso. Me pareceu um cara bem realista e coerente, né, com as coisas que ele vem fazendo no clube e tal. Mas me pegou essa parte, e não é nenhuma crítica, tá? Eu não estou fazendo uma crítica ao Stabile. Eu acho que a política ela se faz também com posicionamentos, marcando presença, com você dizendo, eu não estou aqui simplesmente só para apagar um incêndio e depois eu vou embora para casa. Não. Eu estou aqui porque eu quero resolver essa bagaça aqui, sabe? Usando um termo mais chulo assim, eu quero resolver esse negócio aqui. E ele se colocou inclusive como uma figura para ser presidente do Corinthians, para continuar presidente. Eu até então, talvez
possa ser ingenuidade da minha parte, eu achava que o Stabile estava ali meio que, cara, meio como uma figura decorativa, um algodão entre os cristais, vamos aparar as arestas aqui, vamos tentar resolver enquanto eu tiver presidente. Não. Hoje ele se colocou como presidente. Hoje ele colocou e disse, cara, se o conselho quiser, eu vou cumprir os ritos aqui e eu vou organizar o Corinthians. Eu preciso organizar o Corinthians. Vai demorar tempo, mas eu vou organizar o clube. Então, assim, não deixa de ser uma novidade. Falou sobre o Memphis, né? Foi questionado muito sobre o Memphis, se não dava para reaver o contrato. Tem uma informação de que nos próximos dias aí o Corinthians pode ter que arcar com um valor muito alto para cumprir vencimentos e metas do Memphis. E ele falou que, cara, não foi procurado nem pelo Memphis, nem pelo seu staff, e que tudo vai ser pago e que o contrato vai ser cumprido. E aí o pessoal insistiu. Não, tudo bem que o contrato vai ser cumprido, mas não seria melhor dar uma reavaliada nesse contrato, de repente fazer um acordo e tal, para o bem das finanças do clube? E ele refutou essa situação, garantindo que o Memphis fique e cumpra o contrato. Vamos ver. Pelo menos foi o que o Stabile disse. Mas foi uma entrevista, cara, assim, sincera, né? Acho que verdadeira, me pareceu pelo menos, e com um posicionamento de um cara que me parece estar disposto a ajudar o Corinthians. E aí isso sempre é muito delicado a gente falar, né? Porque de boas intenções todos eles estavam até agora, aparentemente, e depois a gente acabava vendo o que acontecia. Então, é mais um que está ali, está no meio do furacão, mas nesses 60 dias, eu honestamente aqui, não conheço o Stabile, nunca conversei com ele. Vi um cara que pegou uma situação bem complicada, um ambiente político bem turbulento, e me pareceu tentar acalmar os ânimos. Mesmo o Palmeiras estando numa fase melhor, né, terceira colocação no Campeonato Brasileiro, disputando Libertadores, eles estão melhor que a gente, né? Não adianta a gente ficar aqui com hipocrisia, Corinthians, não tem essa, meu irmão, tem que ser a real. Mas mesmo assim, não é normal a gente perder para eles na Neoquímica Arena, tá? Eu acho que o Dorival vai balançar, inclusive, para ir pro segundo jogo, pro jogo de volta lá no Allianz Parque. Então, a gente tem que aguardar, né? A gente tem que aguardar para saber o resultado, e aí nós vamos analisar. Mas eu estou confiante que o Corinthians, né, pode fazer um bom jogo contra o Palmeiras. Porque se a gente pegar... Eu tenho falado isso há muito tempo. Se a gente pegar o nosso time titular, ele não é ruim. Aliás, lá na frente ele é muito bom. E eu tenho uma tese que quem me acompanha no canal desde antiga, entendeu? Desde antiga, eu tenho uma tese. Qual é a minha tese? Se você tem um ataque acima da média, você tem já 50% resolvido, eu colocaria até 60%. Eu acredito, na minha visão de futebol há muitos e muitos anos, e já provei isso com vários exemplos aqui de vários times, inclusive do Corinthians, você pode ter uma zaga até ruim, mas se você tem um ataque top, você pode brigar por títulos. Pô, cara, quando a gente tinha Tevez e Nilmar, e Roger e Carlos Alberto, mas principalmente Tevez e Nilmar, a nossa zaga era Marinho, que só falhava, e tinha mais esqueci aquele gringo argentino lá, o Seba Domingues, que também não jogou nada no Corinthians. Tinha Betão e Marinho. E a gente foi campeão brasileiro. Por quê? Por causa do ataque. A gente foi campeão brasileiro em 98 com Edilson e Luizão, e tinha o Marcelinho também. E a gente terminou o campeonato, a nossa zaga era João Carlos e Márcio Costa. Entendeu? Então, gente, eu tenho essa tese de que se você tem um ataque, uma linha de frente muito boa, você pode até ter zagueiros ruins, uma defesa não muito estável, mas você consegue conquistar até títulos. E hoje a gente tem Garro, Memphis e Yuri Alberto. Tá? Eu acho que o nosso trio da frente é muito melhor que o trio do Palmeiras. Quem é o trio do Palmeiras hoje? Facundo Torres, Rafael Veiga e o gordinho lá. Como é que chama lá o gordinho? Esqueci o nome do gordinho agora lá, que veio de fora lá. Um quadradinho que, tipo um Bob Esponja no ataque. Qual que é o nome dele mesmo? Esqueci o nome dele agora. O Nhoque lá. Esqueci. Vitor Nhoque. Então, eu acho que a nossa
que o nosso trio da frente é melhor que o trio deles. Salve a corintiana. Chegou um grande dia, né, gente? Dorival tem aí a sua chance de se consagrar, né, como técnico do Corinthians até o final da temporada aí, vencendo o Palmeiras hoje, né? Ele tem à disposição o elenco em seu potencial máximo, né? Os únicos desfalques aí são jogadores ruins, então o time tem sim essa chance aí de, com o elenco completo aí, o Dorival poder comandar o time, né? Mas, enfim, tem que fazer a parte dele aí. Como o Sami falou, o nosso trio de ataque é superior ao ataque do Palmeiras, né? Garra e Yuri Mendes, eles são sim superiores ao ataque do Palmeiras aí. Então o time tem sim boa chance de vitória, tá? É só tentar evitar que a bola chegue na zaga corintiana, porque a zaga ainda é fraca, infelizmente, mas o ataque tem que começar a sair, né? Temos tudo para esse jogo de hoje, tá em casa. Mas bora torcer muito aí, porque tem boas chances, tá, fiel?